que a gente nasceu, não lembra nem se pediu para nascer, e tudo acontecendo aí. Daqui a pouco vem alguém, fala alguma coisa, me pega no colo, me dá comida, e fala uma língua, e fala isso, e fala aquilo, a gente vai crescendo, olha, começou a andar, começou a engatinhar, tá indo no banheiro sozinho, vai para a escola. E quantas questões não vêm para a gente do que é certo, do que é errado, se existe certo, se existe errado. Se a gente cresce numa religião, tem certos dogmas, tem certos pontos de vista, mas aí em determinado momento a gente olha outra religião e parece que está falando o contrário ou tão diferente daquela que eu fui criado. Será que alguma está com a verdade? E aí a gente pode sair daquela religião e ir para uma outra religião. Nossa, tá falando diferente daquelas duas outras que eu fui. É bem capaz, ainda mais nesse momento que a gente está, momento como um todo, tá? Percebam a história do planeta, desde o que a gente tem aqui da história do planeta com os babilônios, os sumérios, por volta de 8, 10 mil anos aí no máximo antes de Cristo, sem contar outras civilizações que existiram, como os Atlantes, por exemplo. Mas aqui da nossa história, a gente pode perceber duas coisas bem pontuais. Uma delas, um aumento significativo da quantidade de pessoas. No ano de 1800, formou 1 bilhão, a estimativa, 1 bilhão de habitantes no planeta. 1800. Sendo que do ano zero para a gente até 1800, tinha questão de 100, 200, 300 mil, 500. Mas foi em 1800, 1 bilhão. E aí a gente vê um crescimento absurdo. De 1800, 200 anos aí, ó, 900, 2000, mais 6,5 bilhões de pessoas em 200 anos, sendo que em 1800 anos não chegou a 1 bilhão. E de agora em diante, na década de 60, tinha por volta de 3 a 4 bilhões. Década de 60, agora, aqui, ó, recente. E agora, 70 anos depois, 60, 70 anos depois, duplicou. Tecnologia, a gente percebe, ó, lá atrás, falando mais da história ocidental que a gente tem, lá atrás os gregos tinham muito conhecimento. Eles estudavam a tal da physis, da natureza, do que a natureza é feita, do que esse mundo todo aqui é feito. Eles começaram a se aprofundar, mas na história a gente vê que houve um declínio de pensadores, de pessoas que faziam refletir, que traziam a mensagem. Tanto que tem aí quase 15 séculos, se a gente for ver, considerado a Idade Negra, a Idade Média. E aí o movimento da Renascença, o Renascimento, vindo pessoas, nascendo pessoas para trazer uma reflexão, para trazer uma mensagem, seja na arte, né, pinturas, a música, a ciência, estudando o macrocosmos, os planetas, o universo, os cientistas, né, os físicos, mais do microcosmos, do átomo também. Então a gente vê aí que, de certa forma, o que a gente tem do domínio do clero religioso vai perdendo um pouco o seu domínio, passando para a ciência. O que a ciência fala começa a ser a verdade. Não, a Terra não é o centro do universo, o centro do nosso sistema solar. Ah, não é? Então, a gente vai te... Claro que é. Não, não é. E aí, com o tempo, as verdades vão... Tá bom, vamos assumir que a Terra não é o centro,
aqui do nosso sistema, não é o centro do universo, e é o Sol que é. Já tira o ser humano, o planeta, do centro de alguma coisa, certo? Porque até então nosso nariz estava lá para a Lua. Ainda está, de certa forma. Mas isso foi uma grande quebra, falando que a Terra não é o centro. E aí mais cientistas encarnando, mais cientistas. Agora, 1900, começo de 1900 agora, do século XX, quantos cientistas a gente não teve trazendo uma revolução da tecnologia? Quanto tempo tem que a gente tem um celular? Da década de 50, 60, 70. Vamos trazer mais perto, 70. Se pegar uma pessoa da década de 70 para hoje, olha o que as pessoas que nasceram nessa época não tiveram que se reinventar. Ver essa mudança, né? Digo aqui as pessoas que nasceram mais por volta dessa época. Se a gente pegar a década de 50 para hoje, o mundo é totalmente irreconhecível. A gente vai lá em Nova York e vê aquele monte de luz lá brilhando. Tá? Pega uma pessoa da década de 20 e coloca lá. Tipo, que loucura é essa, né? Para a mente dela fica é um choque muito forte. A gente, né, vai para um país, Japão, alguma coisa que tenha tecnologia mais avançada, a gente já fica maravilhado assim. Então esses dois pontos, o crescimento populacional e a tecnologia. E com isso, com a tecnologia, faz pensar o seguinte, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial e agora, na década de 60, as potências militares já tinham poderio bélico de exterminar, de acabar com a Terra mais de 50 vezes, na década de 60. Imaginem hoje, então, as armas tecnológicas, a capacidade de destruição que o homem não tem. É como se estivesse colocando o ser humano contra a parede, ele contra ele mesmo. Porque se um país soltar a bomba em outro lugar, vão ficar quietos? Não, não vai. Vai revidar. E aí, onde isso vai dar? Acendi ali, coloquei um fogo numa palhinha ali. Se tiver um monte de palha, onde vai parar? Vai queimar onde tiver. Então, fica claro mais uma vez que está nas nossas mãos. Ou a gente sente e faz a paz, ou isso aqui tudo vai ser destruído. Não é possível que não seja. Com o poderio que tem, com o investimento que tem. Então tem alguma coisa acontecendo. Maior, digo, de um outro lado. Tem alguma coisa acontecendo que está fazendo esse palco planeta Terra muito diferente. Mudanças a cada dia. Coisas novas, desastres, tecnologia avançando, tantas pessoas aí trazendo... Quantos movimentos, né, a gente não vê? Que, na boa, só não se livra e se liberta do sofrimento quem não quer. Quem não quer. Ainda mais aqui no Brasil, que está sendo, nesse momento, um polo para essa espiritualidade. A gente vai numa esquina, tem um centro espírita. Vai ali, tem um templo budista. Vai ali, tem uma igreja. Vai ali, tem, sei lá, uma psicologia, não sei, qualquer coisa que faça a gente, peraí. Tá muito na mão. A gente não pode reclamar. Transporte. Antigamente, para um interessado ingressar num mosteiro, quanto que ele não tinha que andar na floresta, no deserto, para chegar no templo, no mosteiro, bater na porta, esperar dias, quiçá semanas, para talvez ser aceito. Hoje em dia a gente pega o avião, carro, transporte, Uber, vai para qualquer lugar. Por isso que essa tecnologia está muito na mão. Não vai atrás da libertação do sofrimento quem não quer. Mesmo assim, Tanto que
Existe uma ferramenta que, relação custo-benefício, um dos maiores métodos, uma das maiores ferramentas em se libertar do sofrimento. Quanto que a gente não pagaria, por exemplo, por uma viagem para o Tibete? Custo, transporte, estadia, tá aí, é possível, sim, mas questão de valor, vamos colocar. Para o Tibete, para a Índia, pô, gosto da Índia, me interesso para a Índia, quanto a gente não investiria? Avião, alimentação, hospedagem. Curso, quanto que a gente não investe para fazer um curso? Aí tem uma ferramenta que a gente só precisa de custo e benefício, é cruzar as pernas, fechar os olhos e observar a respiração. Somente. E é uma das maiores, e sempre será, ferramentas da libertação do sofrimento. Tem aquela questão, uns se identificam mais com esse método, outros não. Aí tudo bem, cada um vai buscando o seu método, a forma que melhor a pessoa se identifica. Mas sempre faço esse apelo, silenciar. A gente está muito aqui, a gente está muito identificado aqui. Muito com pensamento. Parece que 1 minuto de silêncio que a gente faz, parece que é constrangedor. Querem enxergar isso? Quando, por exemplo, ficamos em silêncio perto de determinadas pessoas, ou se não de todas. Não parece que vem uma vontade de que algo tem que ser falado, senão fica chato, senão fica meio desconfortável? Que problema existe no silêncio? Sendo que o silêncio é a ausência do problema. Qual o problema de não conversar? O que eu tenho que sustentar ali? Numa conversa, numa fala com outra pessoa? O que será que está em jogo ali? Que o silêncio não basta, precisa ter a fala para não ficar desconfortável. Será que uma opinião, um ponto de vista é tão útil assim quanto a gente pensa? Em outras formas, parece que é uma validação de nós mesmos a todo momento.